Mais sobre esse embate, a posição dos procuradores dos promotores, as possíveis mudanças que viriam com essa PEC, com o César Dario Mariano da Silva, que é procurador de Justiça. Procurador, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde aos ouvintes, telespectadores. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito dessas mudanças que estão sendo discutidas em relação à PEC, inclusive agora há negociações no sentido de alterar algum desses pontos da PEC para tentar tornar a proposta mais aceitável e menos polêmica. Quais seriam os seus principais pontos aí de crítica ao projeto? Eu critico praticamente todo o projeto. Ele é um desastre para o modo que o Ministério Público atua na atualidade. Ele sepulta o sistema normativo do Ministério Público previsto na Constituição Federal. O legislador, o constituinte, melhor dizendo, de 88, ele teve sempre em mente um Ministério Público independente, um Ministério Público autônomo, justamente pelo fato do Ministério Público ser o fiscal. Os órgãos do Ministério Público em todo o Brasil, eles nada mais fazem do que fiscalizar a lei. Tanto que em alguns países do mundo, eles são chamados de fiscais. Isso ocorre na Espanha, por exemplo. É a Fiscália, que é o Ministério Público. E dentre as funções do Ministério Público, existe a de propor ações penais, propor ações de improbidade administrativa. Isso vem atingindo, já há bastante tempo, pessoas poderosas no Brasil, pessoas até então intocáveis. E nós vimos isso tanto agora na Operação Lava Jato, quanto no Mensalão, que pessoas que até então nunca pensaram em ser atingidas foram processadas, condenadas e presas, inclusive um ex-presidente da República, algo impensado. Isso só é possível por conta de todas essas garantias constitucionais previstas no texto atualmente. Então, o membro do Ministério Público, ele é vitalício, ele não pode perder o cargo, a não ser por sentença proposta, uma ação proposta, sentença transitada em julgado do tribunal competente. Ele é inamovível, ele não pode ser removido, né, a não ser por interesse público, por órgão colegiado, pela votação da maioria absoluta de seus membros. Seus vencimentos não podem ser reduzidos. E o Ministério Público tem algo que é um princípio institucional que se chama independência funcional. Ou seja, o Ministério Público não tem chefe, a não ser em questões administrativas, para tirar férias, licença, esse tipo de coisa. Ninguém pode dizer para o membro do Ministério Público, haja dessa forma, haja daquela outra forma. Ele vai agir sempre de acordo com a sua consciência e de acordo com a legislação. Um dos pontos que essa PEC tenta, de alguma maneira, alterar é justamente a independência funcional dos membros do Ministério Público. Quando o promotor de justiça, o procurador da República, propõe uma ação, o fiscal, aquela pessoa que vai verificar se essa ação foi bem proposta, não foi bem proposta, se vai ser julgada procedente ou improcedente, é o Poder Judiciário. Isso está dentro da autonomia dos membros do Ministério Público e da autonomia da própria instituição. Tenta-se, por meio dessa PEC, que o próprio Conselho Nacional do Ministério Público ele mitigue essa independência funcional. Há um dispositivo que diz que é possível ao Conselho Nacional do Ministério Público, por meio de procedimentos não disciplinares, rever ou desconstituir atos que constituam violação de dever funcional dos membros, após apuração em procedimento disciplinar ou em procedimento próprio de controle. Agora, vejam o subjetivismo da norma. Quando se observar a utilização do cargo com o objetivo de se interferir na ordem pública, na ordem política, na organização interna e na independência das instituições e dos órgãos constitucionais. O subjetivismo dessa norma ela é enorme. O que é isso? Promotor de justiça, procurador da República, ele processa presidente da República, processa governadores, processa
deputados. Ora, isso daí ele vai interferir na autonomia dos poderes? Pelo texto, parece que sim. Então, nós, com uma norma desse sentido, vou dar um exemplo muito claro. O promotor de justiça oferece uma ação penal. O juiz de direito acolhe essa ação penal, por entender que há justa causa. O Conselho Nacional do Ministério Público pode rever isso, falar, não, essa ação penal foi proposta equivocadamente. E vai anular essa ação penal, vai anular essa denúncia. E, em consequência, vai anular a própria decisão judicial. Porque se está anulando a sentença, está anulando a decisão judicial, está revendo a decisão da justiça. Isso é absolutamente inconstitucional. Isso é um dos pontos. Outro ponto extremamente preocupante é que quem vai ser o corregedor geral? Quem vai ser o vice-presidente do Conselho Nacional do Ministério Público? Vai ser um procurador de justiça que esteja no cargo, um procurador-geral de justiça que esteja no cargo, um procurador de qualquer dos ramos do Ministério Público Federal ou ex-procurador de justiça de qualquer desses ramos, tanto no Estado quanto do ramo federal, da União. Mas indicado por quem? Indicado pelo próprio Congresso, indicado por um deputado, indicado por um senador. Quem vai ser essa pessoa? Normalmente vai ser um apaniguado político, vai ser uma pessoa de confiança do Congresso Nacional que vai ser o responsável por punir promotores, por punir procuradores, por instaurar procedimentos e até por sugerir e determinar a propositura da ação de perda de cargo de um promotor de justiça e de um procurador da República. Dificilmente nós teremos, se isso daí for aprovado, promotores e procuradores independentes, porque agirão com medo. Isso sepulta a independência funcional do Ministério Público, dos membros da instituição. Sem dúvida nenhuma, é um princípio mor, é um princípio de suma importância, é a baliza do Ministério Público. Sem isso, o Ministério Público, da forma que é configurado hoje, ele deixa de existir. Agora, procurador, o senhor vê aí uma tentativa, como se tem falado muito, de se evitar operações como nós tivemos em relação à Lava Jato, que talvez tenha sido um momento de maior liberdade aí dos procuradores, dos promotores e mesmo de juiz para tomar decisões envolvendo políticos, envolvendo grandes empresários, é aquela situação inédita que nunca tínhamos visto aqui no Brasil de combate à corrupção para valer, com uma grande extensão, amplitude, que chegou inclusive ao ex-presidente Lula, não é? Nós tivemos todo o partido envolvido, outros partidos também, e aos poucos a gente foi vendo o desmonte das operações, dos resultados que foram obtidos na justiça, e agora vem essa mudança que atinge diretamente a autonomia dos procuradores e promotores. O senhor vê mesmo como uma PEC da vingança? Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas eu não digo que isso daí é de todo o Congresso Nacional, mas de alguns congressistas que estão sendo investigados, que estão sendo processados ou que podem vir a ser investigados e processados pelo Ministério Público. Isso aconteceu nos anos 90, na chamada Operação Mãos Limpas, na Itália, conduzida pelo magistrado Di Pietro. Lá, Ministério Público e magistratura fazem parte da mesma instituição. Então, o membro pode optar ora por ficar no Ministério Público, ora por ficar na magistratura. Foi instaurada essa operação no começo dos anos 90, cerca de 3 mil políticos e empresários foram processados, foram condenados, muito presos, inclusive 4 ex-primeiros ministros. Aos poucos, em razão de uma pressão muito forte, falo em pressões ocultas, a operação ela foi minguando, foi desaparecendo. Logo em seguida, foram propostas diversas alterações legislativas que dificultaram sobremaneira. Nunca mais houve operação desse tipo na Itália. Inclusive, os membros do Ministério Público, alguns acabaram sendo processados, tanto foram acusados de abuso, de corrupção, não houve condenação, pelo que eu sei. A semelhança que está ocorrendo no Brasil é enorme. Aos poucos, a Operação Lava Jato, por diversas decisões dos tribunais superiores, por problemas internos do Ministério Público Federal, pela publicação de leis, aos poucos a operação foi desaparecendo. E agora inverte-se a situação.
quer se colocar no banco dos réus os procuradores que processaram pessoas poderosas que foram condenadas, que passam a ser as vítimas, e os procuradores da República passam a ser os criminosos, uma total inversão de valores. Então, eu vejo a semelhança do que ocorreu na Itália, o mesmo que está acontecendo aqui no Brasil. De uma hora para outra, quer-se dar um poder enorme ao Conselho Nacional do Ministério Público, que vai passar a ter, na sua representação, pessoas fora do Ministério Público ou indicadas por parlamentares. A composição atual é uma composição muito bem balanceada. Nós temos, na composição, são 14 membros, são 8 membros do Ministério Público, incluído o Procurador-Geral da República, e 6 membros de pessoas fora da instituição. São 2 indicados pelos parlamentares, são 2 indicados, um pelo Supremo e o outro pelo STJ, e 2 indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E falar em corporativismo, isso não é verdade. Eu faço parte do órgão especial do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado de São Paulo, cuja uma das atribuições é julgamento de recursos, tanto por parte da Corregedoria do Ministério Público de São Paulo, quanto parte dos membros que são condenados por alguma infração administrativa. E também é o órgão especial que autoriza a propositura de ação para perda de carne. Eu posso dizer, por experiência própria, que a Corregedoria de São Paulo é extremamente severa. As punições são muito severas e, quando tem que se cortar na carne, se corta. Diferentemente de diversas outras instituições, no Ministério Público, um membro não protege o outro, muito pelo contrário. Se tiver que acusar, se tiver até de prender em flagrante, prende-se. Aqui nós não estamos, de maneira nenhuma, para tentar, de alguma forma, proteger pessoas que sejam maus membros do Ministério Público, corruptos e criminosos. Nós cortamos na carne. Além de ter uma corregedoria muito severa, nós temos também o Conselho Nacional do Ministério Público, que tem uma corregedoria forte. Tanto que muitas punições que foram dadas aqui, houve até punições severas aqui. Houve até o aumento da punição mediante recurso por parte do Conselho Nacional do Ministério Público, parte da sua Corregedoria Nacional. Então, funciona adequadamente hoje. Não há necessidade de nós colocarmos mais pessoas, sejam fora da instituição Ministério Público, que seriam 7 fora do Ministério Público, e mais uma dessas pessoas que vai ser um membro do Ministério Público, que vai ser o corregedor nacional e vice-presidente, indicado pelo próprio plenário, seja do Senado, seja da Câmara dos Deputados, que vai ser alternadamente. Então, não vejo necessidade de se alterar hoje, porque o modelo, que é o modelo atual, ele funciona muito bem. E procurador, nós tem atuando adequadamente. Nós já estamos chegando ao final, não daria nem para falar de todas as outras alterações de legislação que nós tivemos, que acaba reduzindo muito a margem para punição e mesmo processo contra políticos, né? Então, é o que o senhor falava da situação da Operação Mãos Limpas da Itália e depois toda uma reorganização do esquema político que permitiu, né, toda essa leniência que se teve com a corrupção durante tanto tempo aqui no Brasil. Não é coisa de um partido ou dois, é toda uma estrutura que está se recompondo depois daquele chacoalhão que levaram com a Lava Jato, né? Então é exatamente isso que a gente tem visto hoje. Vamos aguardar as possíveis negociações em torno do texto dessa PEC, que atinge diretamente o trabalho aí dos promotores e procuradores. Ouvimos o Procurador de Justiça, César Dario Mariano da Silva. Procurador, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Uma boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde.